A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o ato de pregar. Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aqui nós temos as palavras de Jesus orientando os discípulos sobre a pregação do evangelho. No primeiro século depois de Cristo, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus cumpriram isso com mestria. Nós temos dois pregadores principais, que é Pedro e Paulo. Temos uma diferença na questão de instrução dos dois. Paulo era uma pessoa muito mais culta, Paulo era uma pessoa muito mais desenvolvida do que Pedro. Mas quando você percebe Pedro pregando após receber o Espírito Santo, nós percebemos uma manifestação do Espírito Santo e as pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Paulo, a mesma coisa. Então nós temos grau de instrução diferente. Um foi instruído aos pés do mestre Gamaliel, totalmente voltada à cultura, à tradição, aos ensinamentos. O outro tinha uma noção, sim, da tradição, dos costumes, porque ele vivia ali, então ele tinha que conhecer. Mas ele não tem a mesma instrução de Paulo. Mas quando o Espírito Santo decidiu usar esses homens, através da vida deles, grandes coisas foram feitas. Primeira coisa que nós precisamos entender no ato de pregar: a mensagem tem que ser cristocêntrica. Foi o caso da mensagem de Pedro, foi o caso da mensagem de Paulo e, lógico, de tantos outros que pregaram nessa mesma época. Não posso usar todos como exemplo, são muitas pessoas. Qual é o diferencial na vida de um pregador? O Espírito Santo. Eu posso ter a instrução que tiver, sem o Espírito Santo, a minha mensagem não irá convencer. Vamos agora deixar os cristãos do primeiro século, pois já não existem mais. Vamos agora ao nosso século, século 21. Nós estamos na era da facilidade. Não vou mostrar para vocês aqui as minhas bíblias, meus dicionários, enciclopédia, graças a Deus por isso. Tem uma história dentro da escrita, da literatura, até que isso chegou a nós, é uma bênção. Todas as vezes que você for estudar um texto bíblico, você terá que pesquisar muitas coisas: data, época, costume, o povo, o que o próprio texto quer dizer, as palavras, você terá que pesquisar. Tudo isso é importante, mas entenda. O pregador do século 21, ele tem que ter os mesmos princípios dos pregadores do primeiro século. Quais são? A mensagem tem que ser cristocêntrica. O que é isso? Cristo no centro. A mensagem tem que glorificar a Deus. A mensagem tem que vir do Espírito Santo, porque nós olhamos a aparência do grupo, da comunidade, e o Espírito Santo conhece as profundezas. O Espírito Santo conhece o que é oculto, o que você nem sonha, só o Espírito Santo conhece. E ele vai usar o pregador, o interlocutor, para transmitir uma mensagem que atinja as pessoas nas suas necessidades pessoais, emocionais e espirituais. Lembre-se que a mensagem tem que ser cristocêntrica, porque Cristo é o centro da fé, da religião, do sacrifício. Quando nós adentramos a um templo, por que fazemos isso? Para adorar a Deus. E para isso tem uma série de normas e de princípios. Todo culto, ele é voltado a Deus. Nós iniciamos nosso culto com oração, louvor,
pregação e encerramos com um louvor. Sem você perceber, você está ali no meio, você pode vir para a igreja triste, amargurado, desesperado, ressentido, não importa a maneira em que você vem. Quando o teu espírito é alimentado, você sai dali vivo, você sai dali forte, sem perceber. Essa alimentação espiritual, ela é como a alimentação da tua casa. Você chega do trabalho meio-dia, né, cheio de problemas, cheio de coisas, e você se assenta à mesa com a tua família para se alimentar. A comida pode ser simples, a comida pode ser sofisticada, pode ser carne de primeira, pode ser carne de terceira, não importa, alimentou o teu corpo. Na questão espiritual, a gente precisa de um cuidado muito grande com o que nós vamos ingerir. Nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa. Agora eu me dirijo não à comunidade, mas ao pregador em si. O que o pregador está passando para os ouvintes? O pregador precisa de vida com Deus. Nós estamos em uma época que muitas pessoas querem pregar, mas elas não estão dispostas a vencer alguns desafios. Por exemplo, a pessoa que quer pregar tem vida de oração? Ah, eu tenho, glória a Deus. Ah, eu não tenho, então você não pode pregar. Porque a pregação, ela trabalha no contexto espiritual. Se não fosse assim, não haveria revide, rebate, afrontas. Por que que quando uma pessoa prega a verdade bíblica, vai ter um grupo que irá se revoltar com aquilo que ela pregou? Porque as coisas acontecem no contexto espiritual. E qual é o objetivo de Deus usando os profetas, os pastores, mestres, pregadores? Tem toda aquela questão de dons ali que Deus deu para a igreja. Tem um objetivo: edificar as vidas, restaurar as vidas, transformar. A igreja não existe como um shopping, como uma comunidade para a gente se divertir. Ela existe para preparar as nossas almas para a eternidade. É muito sério isso aqui. Então, o pregador, ele precisa de alguns princípios: vida de oração, vida de renúncia. Quem leva as coisas a sério sabe que a renúncia é enorme. Vida de estudo. Eu não posso pegar um texto da Bíblia e ler ali por cima e ir pregar, a menos que, claro, que eu queira que a minha mensagem seja totalmente superficial. Mas as pessoas que são comprometidas com o chamado, com a palavra, com a verdade, elas vão dedicar, sabe quanto tempo da sua vida? 1 ano, 2, não, elas vão dedicar a vida inteira. Sabe por quê? Vou usar um exemplo muito simples. Eu li o livro de Hebreus, não entendi nada. Daqui uns anos eu leio o mesmo livro. A minha compreensão já mudou, porque eu já adquiri conhecimento da cultura, eu já adquiri conhecimento do sacrifício, dos significados bíblicos. Daqui uns anos eu leio o mesmo livro e eu tenho uma compreensão diferente. O problema não está na Bíblia, o problema está em nós. O problema não está na palavra, o problema está na nossa compreensão. Porque o grau da revelação para cada pessoa é segundo o seu chamado, é segundo a sua entrega, é segundo a sua renúncia e é segundo a sua busca. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, é bonito, é lindo, sim. Eu nunca quero ser igual àquela pessoa, porque eu imagino o seguinte: o que essa pessoa precisou passar para chegar nesse ponto de ser usada dessa maneira. Então, os pregadores, e você que tem desejo de pregar, é algo lindo, é algo fantástico. Se tem uma coisa que vale a pena, é investir nas coisas espirituais. Vale a pena sim, mas você precisa estar consciente de que você vai ter que renunciar muita coisa. E se você não fizer isso, você não será um bom pregador. Exemplo bíblico: Paulo. Paulo não era
fantástico nas suas pregações? Inteligentíssimo, cheio do Espírito? Deus o usava com sinais e maravilhas? Seus lenços, aventais curavam pessoas? Não era assim? Mas esse mesmo pregador é aquele que prega lá na prisão. Esse mesmo pregador que faz evangelismo pessoal, que funda igrejas, que orienta os novos pastores, esse mesmo pregador, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, é o mesmo que está preso por pregar a palavra e continua transmitindo a palavra com a mesma força, com a mesma vida e com o mesmo dinamismo. Bem, fecha parênteses. Se você não está disposto a abrir mão de algumas coisas da tua vida, você nunca será um bom pregador. Todo ser humano tem falhas e fraquezas. Entenda isso. Eu tenho e você tem. O que você tem que fazer com a tua fraqueza? Massacrá-la na oração. Como diz a Bíblia, mortificar a carne. Para quê? Para que ela não venha prevalecer sobre você e sufocar a gloriosa mensagem do Evangelho que está no teu coração e que precisa ser transmitido. Outra coisa. Um pregador precisa de ter vida e experiência com Deus. O texto é o mesmo para o universo. Mas, ainda que cada texto tenha a sua expressão e interpretação própria, mas nós podemos aplicá-lo ao contexto em que vivemos. Então você usa o texto que tem um sentido próprio e você pode aplicá-lo, geralmente, com a tua experiência viva, pessoal e com a tua personalidade. Por isso que cada pregador ele se torna um intérprete. E você percebe que eu vou expor a palavra de uma maneira e você vai expor de outra. Isso é possível? Sim. Fizemos uma campanha na igreja, 7 dias, em que se pregava o mesmo texto e eu fiquei para o 7º dia. E eu pensei o seguinte, e as pessoas já exploraram o texto, o que eu irei pregar? E eu fui para a oração e estudo, e o Espírito Santo me deu uma revelação tremenda. Então você percebe que pode usar o mesmo texto e pode expor de maneiras, enfim, são várias as maneiras. O que está acontecendo no nosso tempo? Papagaios espirituais, se é que eu posso usar essa expressão. Pessoas que ouviram uma mensagem, se encantaram com a mensagem e vão repassar a mensagem no mesmo sentido. Entenda, não vai ter resultado. Porque a mensagem que Deus deu para alguém e usou essa pessoa tremendamente em um dia, essa mensagem ela tinha um objetivo naquele dia. Claro que você pode usar conhecimento, você pode usar algumas coisas boas e passar para frente, sim, mas nunca queira copiar a mensagem de alguém, porque o pregador, ele não vive de migalhas. O pregador tem uma fonte de vida, de água e de alimento espiritual. E essa fonte se chama Espírito Santo. Sabe como que eu prego? Eu prego somente aquilo que o Espírito Santo me dá em oração. Você pode achar um radicalismo, mas é a minha maneira de viver. Ah, mas eu tenho capacidade para fazer o esboço. Eu não duvido da tua capacidade. Eu sei que você tem e eu também tenho. Podemos estudar um texto, fazer um esboço, sim. Mas eu não estou preocupada com essa parte intelectual. O que eu me refiro é o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo está usando a minha mente e a minha boca. Essa palavra, ela veio do Espírito Santo? Qual é o objetivo? O Espírito Santo quer restaurar? Quer libertar? Quer curar? Eu já preguei contrariada. Não, isso não acontece. Acontece. Vou para a oração, o Espírito Santo me dá uma palavra forte. E eu questionei e falei para o Espírito Santo, me dá uma palavra de alegria, de esperança. Eu queria pregar uma coisa mais alegre para a igreja. E o Espírito Santo não permitiu. E eu fui e preguei exatamente o que ele tinha me dado, uma palavra muito dura, que eu guerrei muito no meu interior antes de pregar essa palavra. Mas sabe qual foi o resultado? Confissão de pecados, restauração de vidas, libertação. Então não é aquilo que eu imagino, é aquilo que Deus quer.
É aquilo que Deus tem para as pessoas, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E as pessoas que pecam não têm parte no reino de Deus. E o pregador, ele é responsável por aquilo que ele prega. Agora eu quero entrar na relação pregador público, pregador ouvinte. Bem, a Bíblia diz que nos últimos dias amontoariam para si doutores, segundo suas próprias concupiscências. São poucas as igrejas que abriram com um objetivo, pregar o evangelho. E eu respeito esse povo, eu respeito essas igrejas. Mas nós temos um grupinho que acha que igreja é só fazer um auê e está tudo resolvido. Vão lá e abrem uma portinha e dizem que é uma igreja. Sem estrutura espiritual, sem direção e vontade do Espírito Santo. O que irá acontecer ali? Nada. As pessoas não irão se desenvolver espiritualmente. Pregar é algo muito sério e que nós daremos conta das nossas palavras. Quando você for chamado para pregar uma palavra dura, pregue, mas pregue com temor, porque ela serve para o público, ela serve para você, ela serve para o pregador. Agora vamos analisar o seguinte. Quando uma pessoa vai para o altar comprometida com Deus e ela prega uma palavra dura, vou falar de mim agora como ouvinte. O que eu faço? Eu não me rebelo. Eu ouço a mensagem. Em quais áreas a mensagem me atingiu? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Me atingiu em tal área, então eu chego na minha casa ou no próprio culto, vou para a oração e falo para o Espírito Santo o seguinte: a mensagem me atingiu em tal área. Eu nem imaginava que estava errando nessa área. Mas se o Senhor falou através do pregador, que é alguém comprometido com o Senhor, com a verdade, tem frutos espirituais, é comprometido com a tua palavra, então eu preciso mudar. Esse é o objetivo da palavra, gerar nas pessoas temor a Deus, arrependimento e automaticamente vida espiritual. Mas nós temos um grupo de pregadores hoje que não são comprometidos com Deus, que são comprometidos com si próprio. São aquelas pessoas que trabalham no ego das pessoas. Você não foi chamado para acariciar o ego das pessoas? Você foi chamado para pregar as verdades bíblicas. Ah, mas se eu pregar as verdades bíblicas, eu vou sofrer retaliação. Vai, porque quem prega a verdade sofre, porque quem prega a verdade é perseguido, é injustiçado. Eu sei do que estou falando. Mas, na eternidade, um dia, os verdadeiros pregadores verão os frutos da sua renúncia e da sua dedicação. O que dizer desse grupo que prega apenas autoajuda? Ai, você é a pessoa mais linda do mundo. Com todo respeito, ninguém é mais lindo do mundo. Cada pessoa tem suas características, beleza? Eu entendo que você deve ajudar as pessoas. Eu entendo que você pode usar de psicologia para ajudar a levantar alguém que está triste, caído, desanimado. Tudo bem. Você pode até fazer uma introdução, vamos dizer assim, se é o teu estilo. Mas você não pode pregar em cima do que nós chamamos de culto ao homem. O culto não é ao homem. O culto é a Deus. Os dons que Deus nos deu não é para nos enaltecer, é para glorificar a Deus. Sabe, tem mensagens que eu ouvi de 10, 15 anos atrás e quando eu estou em luta, eu ainda lembro dessas mensagens, elas me fortalecem, elas me ajudam a prosseguir. Gente, alguém cheio do Espírito Santo pregando é algo fantástico. Por isso que o diabo tenta destruir as pessoas que levam a mensagem. E ele tenta destruir com perseguição, com intimidação. Novamente, relação de pregador com público. Bem, tem um público que vem na igreja e quer ser acariciado. Esse público chega na igreja em pecado, cheio de contenda, com o coração cheio de sujeira, mas ele quer ouvir algo que vá de encontro ao seu ego, à sua soberba, à sua vaidade, alimente o seu estado emocional e ele volta para casa emocionado. Crentes emocionados não produzem frutos espirituais. Mas nós temos outro público que vai para a igreja e ele quer ouvir do pregador, seja um pastor, seja quem for, ele quer ouvir do pregador algo de Deus. Essa mensagem irá confrontá-lo nos seus atos,
na sua consciência, no seu pecado. Alguns até ficam bravos na hora, mas por serem pessoas racionais, vão analisar e irão, de alguma maneira, corrigir a sua vida. Eu não sei em qual público você se encaixa. Eu não gosto de pessoas que usam o altar para brincadeira. Eu não gosto de pessoas que ficam alimentando o ego das pessoas. Com todo respeito, se eu quiser um palhaço, eu não vou na igreja, eu vou no circo. Quando eu entro num templo para servir a Deus, o meu coração está ali para prestar obediência, reverência. Mas para que isso aconteça, a rebeldia do nosso coração, ela precisa ser destruída. E ela só é destruída pelo confronto da palavra. Ora, o que dizer de pessoas rebeldes que ouvem e não chegam ao conhecimento da verdade? Abrir o coração para a verdade é uma decisão pessoal. Por isso que você prega o evangelho, você prega a mesma coisa para várias pessoas. Algumas abrem o coração, outras fecham, porque é decisão. Mas as pessoas sábias, elas abrem o coração para a palavra. E como os crentes de Bereia, elas vão chegar na sua casa e vão para a Bíblia. Porque quando eu fico em dúvida com alguma coisa, e ensinei isso a vida inteira para os crentes, chegou na tua casa, confira na Bíblia. Não está na Bíblia? Descarte. Agora tem um detalhe. Não pegue versículos isolados para alimentar a tua vaidade, como a gente vê constantemente as pessoas fazendo isso. Analise a história inteira. Quer entender um versículo da Bíblia? Leia o livro inteiro. Quer entender o livro? Leia a Bíblia inteira. Ah, mas dá muito trabalho. É o caminho. Ou nós entendemos as coisas na sua plenitude e entendemos o projeto de Deus, ou seremos pessoas levadas por ventos de doutrina, ou seremos pessoas destruídas pelos próprios sentimentos. E agora eu vou falar algo muito sério para você. Tem lobo querendo ser pastoreado. Tem lobo querendo ser tratado como ovelha. Nós temos 3 públicos. Nós temos as ovelhas, o rebanho de Cristo, que são aquelas pessoas no mundo inteiro. Onde tiver um crente fiel, esse faz parte do rebanho de Cristo. São aquelas pessoas que lutam por si próprias, pela família, pelo evangelho, pela igreja. Elas lutam pelo que é certo. Elas têm suportado muitas aflições. Elas têm enfrentado muitas batalhas espirituais. Mas elas não deixam o seu pastor. Porque elas entendem que é no pastor que elas terão a vida eterna. Jesus é a porta, mas ele é também o pastor que cuida das ovelhas. Então nós temos esse público. E como é bom lidar com esse público na igreja? São pessoas comprometidas com a palavra, comprometidas com a verdade. São sinceras, são verdadeiras, lutam contra as suas próprias fraquezas, lutam contra os seus próprios desejos e estão ali guerreando pelo que é certo. Nós temos os bodes, que é outro grupo, que faz o que quer, não se submete à autoridade espiritual, não se submete à liderança, vivem da maneira em que acham, cumprem os próprios desejos. E nós temos o grupo de lobos. Os lobos são devoradores, são destruidores. Eles não estão interessados no bem de ninguém. E os lobos falam tanto dos líderes quanto dos liderados. Porque tem líderes que não estão nem aí com o rebanho, e a Bíblia os chama de lobos. E tem liderados que não estão nem aí com nada. Eles, sei lá por que eles participam. Deve ter alguma motivação. Espiritual não é. Mas são aquelas pessoas que fazem de tudo para destruir a igreja de Cristo. E eu não entendo como que uma pessoa faz parte de uma comunidade, mas a sua intenção é maligna quanto àquela comunidade. É uma realidade muito dura, muito triste, mas ela é verdadeira. E tem lobo querendo ser pastoreado por pastores. Pastores pastoreiam ovelhas. Lobos vivem em alcateias.
É muito diferente as coisas. Para que você entenda o que eu estou tentando dizer, quando você for orar, peça para o Espírito Santo te dar discernimento a respeito disso. E um conselho pessoal, faça parte do rebanho do Senhor Jesus. Das ovelhas, nós estamos ali como ovelhas para viver em comunidade, ser lideradas, produzir. Tem um objetivo, sim. Agora, para nós encerrar, lembre-se, você como parte do corpo de Cristo, você precisa de ter discernimento a respeito daquilo que você está ouvindo. Ah, tem dúvida? Sim, tem momentos que a gente tem dúvida. A oração esclarece. Mas o pregador, que o objetivo é falar da mensagem, cuide com o que você está fazendo. Os falsos profetas, pessoas que mentiam para o povo. Por que mentiam? Se você olhar o contexto do Antigo Testamento na questão dos profetas, muitos profetizavam coisas boas. Por quê? Porque eles eram assalariados. Eles ganhavam tantas vestimentas, eles ganhavam roupa, eles ganhavam comida. Eles eram pagos para profetizar. Nós não somos pagos para alimentar o ego de ninguém. Nós somos chamados para transmitir a verdade bíblica. E a verdade bíblica, ela sempre vai doer, porque ela sempre vai confrontar o ser humano no seu estado. Uma pessoa que está no comodismo, ela não quer ouvir que a ira de Deus virá. Ela não quer ouvir que haverá um caos, que haverá juízo e destruição. Ela quer ouvir coisas boas. Você é maravilhoso, você é lindo, você é precioso, ninguém pode tocar em você. É justo que ninguém toca em quem serve a Deus? Sim. Exemplo bíblico, Jó. Tá, mas Jó perdeu tudo. Sim. Mas Deus disse para Satanás, não toque na alma. A única preciosidade que você tem é a tua alma. Não é bem material. Nem os filhos são teus. Os filhos são formados pelo próprio Deus. Então, pregador, seja comprometido com a verdade. Eu não estou falando de usar o altar para ser autoritário, desrespeitar obreiros, desrespeitar pastores, como a gente vê uma modinha por aí. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de comprometimento com a palavra, com a verdade, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E agora eu quero encerrar com o Espírito Santo. Olha só. A igreja, ela tem a sua hierarquia, ela tem a sua liderança, sim, até porque é uma questão na parte administrativa que funciona muito bem, certo? Mas quem dá vida para a igreja? É o Espírito Santo. Quem liberta as vidas? É o Espírito Santo. A pregação é transmitida no altar, nossos líderes nos ensinam a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações. Então tem que ter uma parceria do pregador, seja ele o líder da igreja, o pastor ou uma pessoa comum, mas tem que haver uma parceria dessa pessoa com o Espírito Santo. Mas também tem que haver uma parceria das pessoas que frequentam a igreja e que são chamadas de corpo de Cristo. Essas pessoas precisam ter o mesmo Espírito Santo. Aí o pregador vai lá e prega, cheio do Espírito Santo, aí eu lá no banco, cheio do Espírito Santo, consigo adquirir, ingerir, me alimentar da palavra. E aí vai crescer dentro de mim e aí eu vou crescer forte espiritualmente. Não podemos perder o Espírito Santo. No momento em que uma pessoa perder o Espírito Santo, ela perdeu tudo. No momento em que um pregador perdeu o Espírito Santo, suas palavras são vazias. Por isso que a gente vê muitas pessoas que têm um esboço bom, legal, dentro da ordem ali, mas as palavras são vazias, são mortas. Enquanto nós vemos pessoas pregando e o Espírito Santo usando e as vidas sendo restauradas e transformadas. Seja um pregador cheio do Espírito Santo. E você, cristão, seja um cristão cheio do Espírito Santo. Na madrugada de ontem, eu acordei com essa palavra inteira na minha mente. E com muito amor e respeito eu transmito ela para você. Porque a igreja precisa voltar ao princípio simples de amar a palavra, de praticar a palavra. E o principal objetivo, glorificar a Cristo.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.